Apocalipse. Apocalipse capítulo 19. Diga graça ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém. Amém. Vamos ouvir Deus falar conosco. Senão não dá tempo nem de orar por cada um de vocês no final do culto. Quem está sentindo a presença do Espírito Santo? Quem está sentindo a glória de Deus? Meus irmãos. Quantas pessoas, né, meus irmãos, passando por problemas espirituais terríveis e graves, né? Apocalipse capítulo 19, do verso de número 1. Posso ler? Depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia! A salvação, a glória, a honra, o poder pertencem ao nosso Deus. Pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo o sempre. Amém? Se assenta em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Bendito e poderoso Deus, Deus das alturas, eis-me aqui, Senhor. Por um momento onde o Senhor quer falar conosco e nos alertar acerca da salvação eterna. Pai da justiça, príncipe da paz, assim, Senhor, coloca a minha vida na tua pauta. E toma, Senhor Jesus, a minha alma, para que eles possam ouvir a tua voz. Eis-me aqui preparado para esse momento. Momento esse que o Senhor designou desde quando estava no mundo, nas drogas, arruinados no meio do laço do pecado e da morte. Mas o Senhor me chamou para esse grande momento. Pai da justiça, príncipe da paz, em nome de Jesus, dê agora a vitória para a glória do teu Espírito. E todos digam, feche seus olhos um minutinho, feche seus olhos um minuto. Pode abrir seus olhos, olha para cá. Igreja, todo silêncio agora é pouco, amém? Meus irmãos, eu subi nesse altar com meu coração transbordando de tristeza. Desde quando eu cheguei na igreja, Deus tem falado comigo, hoje desde manhã até estender da tarde. Passei por vários maus lençóis até chegar a esse altar. E a partir de agora, a minha alma não vai estar mais aqui, mas o meu espírito vai estar ajudando o Espírito Santo, porque tem vida e existência para pregar a verdade e a salvação a todos. Quero dizer que tem um anjo ao meu lado direito, anotando tudo o que eu disser nesse altar. Do lado esquerdo também tem uma testemunha fiel. E tudo que eu pregar aqui nessa noite, levarei comigo em juízo, diante da condenação e do juízo eterno. Eu espero que todos vocês estejam atentamente para essa oportunidade. Oportunidade é essa de salvação. Igreja, olha para cá. Estamos lendo um livro que agora no seu capítulo 19 está tendo desfecho. O desfecho de toda ação, de toda existência, que a terra assim já concluiu em existir. Tanto animais, répteis, homens e mulheres, crianças, lua, céu, sol, e tudo isso vamos ver agora um desfecho. Estamos lendo o livro de Apocalipse capítulo 19, aonde está falando sobre uma grande batalha. Essa batalha é uma batalha que nunca se houve na história da humanidade. É a grande batalha entre o céu e o inferno. Segundo os manuscritos,
vamos ver que no intermédio dessa batalha, Miguel Arcanjo já está com uma cadeia na mão, pronto para aprisionar o grande dragão. Aqui nós estamos já o time formado, Satanás e seu exército, juntamente com os justos e os santos anjos, para trasladar a nação, a terra, para a justiça novamente, como também era antes de Adão e Eva pecar. Deus com o seu exército no céu e o diabo com os seus santos, e assim começam a ver uma batalha multifuncional, porque os demônios agora colocaram na mente daqueles que ficaram que eles também são santos, e agora tem que invadir a cidade santa que desceu na terra. Então isso é chamado de guerra do Armagedon. Mas estamos falando agora do capítulo 19, que traz para nós uma madame. E que madame é essa? Quem é essa que a Bíblia está falando? Quem é essa que está vestida de escarlate? Nós vivemos num tempo onde o padrinho da humanidade é a prostituição. Todo homem que vive escravizado em seus pecados sexuais, e todo aquele que vive fazendo coisas que não agradam a Deus, são chamados na Bíblia Sagrada de adúlteros e prostitutas. E por quê? Porque estão relacionando com um Deus estranho, e assim como noiva, traindo o seu marido, que é Jeová. Deus está falando agora no capítulo 19 acerca da queda da grande muralha, a muralha que separava o homem do Criador, a muralha que separava Deus dos homens, que veio a prostituição. Prostituição na Bíblia se refere em 3 sentidos: a primeira, sexual; a segunda, o abandono de Deus para com o homem; e a terceira, o sentimento nocivo de destruição moral, caráter e pessoal. E estamos falando da grande prostituta, essa que está sentada numa besta, que agora vai ser totalmente designada a juízo. Deus está falando acerca de um detalhe. O maior detalhe da história é que aqui agora o terra e o céu serão abalados pela essa justiça e pela essa batalha que será findada nos grandes céus. Chegou o tempo da colheita. Em capítulo 19 está falando sobre o tempo da colheita e o tempo do começo da ira de Deus. Aqui, quando essa grande prostituta começa agora a perder essa batalha, ser lançado fora da terra, ela e seus seguidores, agora começa o juízo sobre ela. Irmãos, a terra está vivendo um tempo tão difícil, que a Bíblia relata que agora, diante do planeta Terra, há um dominante. E esse dominante é o diabo, que é dono do mundo. O mundo jaz do maligno, mas ele tem a sua esposa. E quem é a esposa do diabo? Essa prostituta que está montada em cima do planeta Terra, montada numa besta de 7 cabeças, embriagada, e chamado de a grande Babilônia, a grande prostituta. Igreja, a terra está se prostituindo dia após dia. Os homens estão levando a imoralidade sexual em alta, e estamos vendo realmente muitos beberem da ira do Senhor antes que Ele venha. Isso é porque que todo homem que semeia, ele ceifa. E quantos estão morrendo agora trocando tiro com a polícia nos assaltos, nos baile funk, ou com todos estão morrendo agora de overdose? É porque estão sentindo realmente que tudo que semeia aqui também colhe. Então Deus está falando sobre uma ascensão, a ascensão da igreja e a destruição dos ímpios. Nós estamos falando acerca do deixar o dono da vinha a separar o que é bom e separar o que é ruim. A Bíblia menciona que esse dia é chamado como dia da ira de Deus, ou dia do juízo, que jamais nenhum homem escapará. Nós estamos falando de um estado futuro. E que estado futuro? Para justo? Não, para ímpio, porque aqui a mensagem diz que o estado futuro daqueles que também conservaram essa prostituta e o adoraram a ela, aqueles que vivem fazendo as práticas imorais, aqueles que vivem fazendo a vontade do mundo, e todos aqueles que vivem em persuasão ao mundo, esses verão a eternidade na ira de Deus. Segundo a Bíblia Sagrada está escrito que Deus vai jogar esses ímpios para a condenação eterna, para o fogo ardente, pessoas que vão gritar para toda a eternidade. Eu digo a vocês, são milhões e milhões de pessoas que vão chorar de dor, que vão chorar de tristeza, que vão queimar para sempre. Deus está falando hoje, nessa noite, acerca da grande separação, e também para destruir
todos os ímpios que impiamente em obras ímpias praticaram o abaixo do sol. Estamos falando de um tormento eterno. Estamos falando do tanque da ira de Deus, aonde Deus vai matar e massacrar todos os homens ímpios que praticaram iniquidade debaixo da sua justiça. Nós estamos falando, meus irmãos, de uma eternidade. Nós estamos falando de um tempo sem fim. Diante do Senhor, banidos da sua face, estarão esses gritando de dor e desespero. Nós estamos falando que os viciados vão queimar para sempre. Nós estamos falando que os homicidas vão queimar para sempre. Nós estamos falando que os bêbados, os afeminados, os detradores, os escarnecedores, os aborrecedores de Deus, os adúlteros, os fornicadores, os prostitutos, os feiticeiros e todos que cometem mentira vão queimar no fogo do inferno juntamente com essa besta. Nós estamos falando de um estado futuro. Porque hoje tem ventilador no teu rosto, amanhã é lava, é fogo ardente. Estamos falando de uma punição. Deus irá punir a terra. E muitos não acreditam mais nisso, porque estão acostumados da bondade de Cristo na cruz do Calvário, e estão esquecendo da grande justiça. Quem matou vai pagar, quem mentiu vai pagar, quem assassinou vai pagar. Todos vão pagar pelo que fez em intermédio do corpo. E ninguém vai escapar disso. Pastores ladrão de igreja vai pagar. Missionárias que caçaram no pé e fofoqueira vai pagar. Deus não tem acepção de pessoa para salvar, mas também não tem acepção para julgar, e nem tampouco para condenar. Então, desde manhã Deus está falando: avisa esse povo que eles não entendem quem sou eu. O poder da minha ira é destrutivo para sempre. E esse estado futuro, ele está continuando a cada dia mais se acender. A brasa do fogo e do lago de fogo está ansiosamente esperando para cair almas, para queimar almas para toda a eternidade. São milhões de pessoas gritando todos os dias: misericórdia. São pessoas gritando: por que eu fiz aquilo? Por que eu não fiz isso? Por que eu não agi daquela forma? Por que eu não perdoei meu irmão? Por que eu achei que aquele pequenininho pecado não era pecado? Então hoje nós estamos falando de uma condenação, porque é muito fácil você entrar aqui na igreja e chamar: Jesus te ama, Ele te abraça, Ele te quer. Nós estamos falando de um Jesus que abandona. Hoje nesse culto nós estamos falando de Jesus que mandou se retirar. Nós não estamos falando de Jesus que disse: vinde a mim todos estáis cansados. Não, nós estamos falando daquele Jesus: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. O que adianta pregar um Jesus à direita e não pregar aquele também da esquerda? O que adianta nós somente olhar e esconder atrás de uma misericórdia e esquecer que a misericórdia tem que produzir obediência? Se não é fogo nele, Deus não vai ter dó. Deus não vai ter dó do teu choro. Deus não vai ter dó da sua lágrima, dizendo: Senhor, não faça isso. Ele não vai ter dó. Naquela hora ele vai estar cego para a impiedade, mas com os olhos abertos para a justiça. E é esse o problema que nós carregamos, essa falta de temor a Deus, de saber que Deus te ama do jeito que você é. Mentira. Senão a Bíblia não teria dito: é necessário o homem nascer de novo. Se não houver um novo nascimento, você vai queimar junto com a prostituta da terra. Aqui Deus está falando de decisão. O profeta há tempos dizia: decisão, decisão. Muitos no vale da decisão. Os homens não estão se decidindo para onde eles querem viver a eternidade. Está achando que tudo pode. Está achando que é dono da minha vida. Ei, tua vida nada. Você não tem força para nada. Se um mosquito pequeno te picar, você fica doente, magro na cama. Quem é nós? Quem é você para encarar a ira de Deus vivo? Para encarar Jeová, os seus santos anjos, com armas poderosas em suas mãos? Está na hora da humanidade olhar para a condenação. Está na hora da humanidade entender que tem fogo esperando eles. A Bíblia menciona que o estado futuro dos ímpios é tão grave. Em Mateus 8,12, Jesus está falando assim: ó, então lançarei os filhos das trevas e seu reino na condenação eterna.
Jesus falou que Ele vai lançar. Igreja, olhe para a cara agora. Jesus é o único digno de aceitação e adoração nesse local. Mas nós estamos falando que esse Jesus que nós estamos adorando vai nos lançar no fogo. Tem cabimento? Vocês têm noção disso? De saber que Jesus, Ele não se importa só com glória a Deus, uma bate-palma. Quer o quê? Ele quer que você obedeça. A obediência em suas palavras, para que você não caia nesse lugar. Vai ser tempos que nunca se ouve na sua vida. Você vai gritar e não vai ter água. Vai ser choro, dor. A sua mãe não vai poder te salvar. Você não vai ter o WhatsApp para você ficar no celular. Só dor na alma, queimando a sua alma para sempre. Eu não estou dizendo um dia, eu não estou falando 2 dias, uma semana. Eu estou falando de eternidade. Eu estou falando 20 milhões de anos, 30 bilhões. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Eu estou falando da sua salvação eterna. Eu estou falando do estado futuro que você se encontra quando você estiver queimando naquele lugar. O que adiantou viver segundo as suas próprias paixões? Tuas paixões duram pouco, as suas escolhas duraram pouco. Agora é a eternidade que te espera. Acorde, meus irmãos. Desperta do que dormes. A ira de Deus está chegando aí. Nós vamos encontrar com o juízo. Ninguém vai escapar do tribunal de Cristo. Nem homem, ninguém. E é isso que Deus está falando conosco. Voltarmos para o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele ainda está perto. Deus vai te queimar para toda a eternidade. E Ele vai dizer aos seus servos, seus anjos: amarrai o pé e a mão e lançai nas trevas exteriores. Imagina os famosos que vivem na Globo, as atrizes, os jogadores de futebol que eram famosos aqui, chorando, pedindo misericórdia. Eles tinham tudo aqui, tinha poder, tinha fama, mas eles não tinham o sinal do sangue de Jesus e da conversão. O que nos importa é ganhar matéria, dinheiro, fama, abrir igreja para roubar a igreja. O que adianta eu ser o maior pregador da humanidade, mas se eu não vivi a pregação? O que adianta eu ganhar dinheiro com a igreja, enganar todos vocês aqui, e depois sair com o meu carro, bater o carro, capotar e ir para o inferno? Para o homem do YouTube eu era um homem de Deus, para o YouTube eu era o santarrão, mas Deus sabia o que eu fazia às escondidas, e Ele me puniu para o fogo da perdição. Isso é uma ilusão. Este mundo te dá prazer para que você seja condenado. Por quê? Porque o mundo jaz do maligno. O maligno vai querer te ver você no céu, voando e tocando harpa diante do trono. Não! Eu vou levar um monte comigo também. Foi assim que Ele fez o céu. A Bíblia menciona, depois que Ele cai, Ele leva 1/3 dos anjos com Ele. E Ele quer te arrastar para o inferno também. E Ele quer te levar para lá também, para queimar junto com Ele. É por isso que Jesus desceu, para nos salvar da condenação eterna. Porque Jesus sabia, Deus amou o mundo, por quê? Porque sabia que o homem não ia aguentar a dor do lago de fogo. Então amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra na eternidade, mas tenha a vida eterna. Em Mateus 13:42, Jesus disse: e lançará. Ele está falando isso, e lançará. O que é lançará? O que é lançar? Lançar é quando nós pegamos pressão para trás, ou
com a pressão para frente. Isso é lançar, ou seja, lançou, ou seja, jogou. Alguém coloca o lixo com cuidado na lixeira? Nós lançamos o lixo, sim ou não? Então vocês, para Deus, é lixo se morrerem no pecado. Nada presta. Só presta para acender fogueira, para ser queimado. E vocês acham que Deus vai sentar no trono, ouvir você gritando, me dá mais uma oportunidade? Não. Ele vai fechar os seus olhos, os seus ouvidos para aquele lugar. Porque a Bíblia diz que o seu tormento seguirá séculos e séculos, e não ouvirá mais o seu grito. É abandono. Banidos da face do Senhor. Não brinquem com o evangelho. Não brinque com a igreja, não brinque de ser pastor, não brinque de ser obreira, não brinque de ser missionário, não brinque de ser obreiro. Gente, acorda agora, não brinca não. Uma espada do céu desce aqui nessa noite, e Deus está falando com os ímpios. Ei! Quando você fecha a porta com a sua namoradinha, fica fazendo striptease para ela, ou fica trazendo nudes para ela, ali está o anjo anotando tudo o que você está fazendo. Esse livro vai te condenar. Seu carnal, seu ímpio, você tem que pagar pelo que você faz. Você tem que pagar pelo que você está fazendo. Deus não é injusto não, Ele é justo. Se nós trabalhamos em favor da justiça, ceifaremos a eternidade. Mas se trabalhamos em ceifar a carne, ceifará a corrupção. E quem é corrompido, para Deus não serve. Então a carne quer te levar para o fogo eterno, e o Espírito quer te levar para o céu, porque o Espírito desceu do céu no dia do que Adão foi feito no jardim. Mas a carne foi feita na terra, e tudo que está na terra a carne ama. Porque o pecado dá prazer. Tomar uma cerveja gelada, prostituir, fumar maconha, falar mal da vida dos outros, dá prazer. Ao ponto de fazer um café e reunir as irmãs para falar mal dos outros, dá prazer. Porque se não te desse prazer, você não faria. Então Deus está falando sobre isso. Corrupção. Pessoas que semeiam na carne, que andaram segundo o curso deste mundo. Hoje está tudo errado. O Espírito Santo só tem mentira e mentira nas igrejas. O teu pastor que te cumprimenta com a paz do Senhor é hoje aquele pastor que pega o púlpito e fala: ei, o nosso Mengão ganhou ontem, hein? 3-0 no River Plate. Quem assistiu a Copa do Mundo? São esses idólatras que estão nos altares. É esses idólatras que tomaram os altares. Vocês não enxergam isso não? Torcer para time de futebol é idolatria. Torcer vem da palavra ter fé, acreditar. A Bíblia e Paulo disse: de todas as formas de homens e deuses levantaram na terra, adorarás e orarás ter fé em Cristo Jesus o seu Senhor. É isso que temos fé e torcer para Cristo. É torcer e ter fé somente nele, em coisa mundana jamais. Mas hoje é jogar na lotomania, é Mega Sena. Vocês querem misturar aquilo que é santo com impuro. Não se combinam. Deus irá tratar com esses. Jesus está falando que vai te queimar. Você não está entendendo não? Qual igreja que você entra hoje e Jesus fala que vai te queimar? Nenhuma, porque Jesus não fala lá. Quando Jesus está numa igreja, Ele fala a verdade, sem mistura, sem massagem. O que é Bíblia tem que ser falado. Condenação, salvação, não interessa. Ele nos repreende porque Ele nos ama. Toda a decadência do homem foram feitas por um só motivo. Se você olhar o que Jesus fala no livro de Marcos 9:43, Jesus está falando sobre algo muito sério. Ele está dizendo assim: olha, por favor. Parece que Jesus faz assim, ó, por favor. Ele fala: se tua mão pecar, por favor, arranque ela. Se teu olho pecar, por favor, arranque ele. Você sabe por que Jesus, você olhando Marcos 9:43, você vê que Jesus estava bem emotivo.
Dá para olhar a expressão do versículo e ver que parece que Jesus estava emotivo, porque ele está pedindo: por favor, não faça isso. Vocês estão ficando malucos. Vocês não sabem o que é o inferno. Vocês não têm dimensão como aquele lugar é terrível. Se essa mão pecar, pega o machado e corta ela agora. É melhor entrar no céu sem mão do que com o corpo inteiro para aquele lugar. Porque somente agradamos Jesus quando Ele ressuscita Lázaro, ou quando Ele cura. Nós temos que entender que Jesus também tem ira. Que o mesmo Jesus que disse: vinde a mim que eu sou manso, pegou um chicote e arrebentou o templo. Jesus também tem sentimento. Ele também se raiva, se ira. Segundo a Bíblia Sagrada diz que a sua ira dura um momento. E eu não quero cair nesse momento. Porque se a ira de Deus cair um momento, esse momento é terrível. Então é tempo de se consertar enquanto é tempo. Nós temos vida, nós temos fôlego de vida. Ei, meus irmãos, Jesus está avisando vocês: vocês estão indo para o fogo eterno. Vocês estão indo para o fogo eterno. Vocês estão indo para o fogo eterno. Essa história vai se repetir.